Glória a Deus. Louvado seja Deus. Agora está tudo certinho aqui. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui falando da coisa que eu mais gosto e que eu fui chamado para isso, pregação da palavra do Senhor. Eu desejo a todos a paz do Senhor, um bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa onde você esteja ouvindo, vendo, qual horário, mas tenha certeza que você vai ser abençoado ricamente através da pregação da palavra. Hoje a gente inicia um momento muito importante, principalmente para mim, que é um novo projeto, que é fazer exposição bíblica, através de alguns momentos de estudo, anos de estudo, agora expor através dessa plataforma que serve para a evangelização do evangelho, que serve para propagar a palavra do Senhor, propagar que Jesus está voltando. Então somente estou aqui na minha casa, glorificando e exaltando ao Senhor. Agradeço a Deus por todos que me apoiaram, me apoia com isso, minha esposa, minha família, e que Deus continue abençoando você que está me ouvindo, me vendo, através desse vídeo aqui, de uma simples gravação. Amém? Hoje a gente inicia aí Carta de Paulo aos Efésios, seu primeiro livro que a gente vai começar a fazer essa exposição bíblica. E a gente vai falar sobre esse Carta de Paulo aos Efésios. São 6 capítulos, né? São 155 versículos. E eu tenho certeza que vai vir muita coisa de Deus através dessa Carta de Paulo. Deixa eu te explicar como vai ser a dinâmica. Cada vídeo vai ser um capítulo. Então hoje a gente vai pegar a introdução e vai expor versículo por versículo do capítulo primeiro. E os outros vídeos que vai vir, consequentemente, cada um através de acordo com o seu capítulo, tá bom? Antes de tudo, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, nos ajuda, tá? Se inscrevendo no nosso canal, compartilhando esse vídeo para alguém, para pessoas da sua igreja, para pessoas que você conhece, para pessoas que gostam de estudar a Bíblia. Aqui é um conteúdo gratuito, não paga nada para assistir isso, mas é um conteúdo genuíno da palavra do Senhor. Então fica aí, pega um papel, pega uma caneta, anota tudo, porque a gente vai expor. E quando a gente fala em expor, a gente fala mergulhado em versículo por versículo, para a gente ter o entendimento pleno aí a partir desses versículos ou desses capítulos que a gente vai estudar. Vai ser 6 vídeos relacionados ao livro da Carta de Paulo aos Efésios, e aí logo em seguida a gente parte para as outras, assim como Deus colocar nos nossos corações para fazer esse momento tão especial que é a exposição da palavra do Senhor. Mas para a gente não demorar muito, vamos partir para essa introdução e logo em seguida para o versículo primeiro, certo? Antes de tudo, eu quero passar para você uma simples introdução de como Paulo chega a escrever essa carta para Éfeso, né? A gente vê que Paulo ele passa algum tempo em Éfeso, lá em Atos capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, se não me falha a memória. Então a gente vê que Paulo ele tem um momento específico com os irmãos ali de Éfeso, trata sobre alguns conceitos que a gente não vai entrar aqui, porque é no livro de Atos dos Apóstolos. Então, quando a gente for estudar Atos dos Apóstolos, com certeza a gente vai mergulhar sobre isso. Mas a gente vê agora que Paulo ele está fora de Éfeso, ele escreve essa carta preso, né? Eu até anotei algumas coisas aqui. Vamos para o início. Paulo aborda nessa carta alguns conceitos como a posição do cristão na graça, a igreja, a vida cristã, as guerras espirituais dos cristãos. Então a gente vai ver essa carta de Paulo aos Efésios debulhar essas situações que serve de muita inspiração e de muito exemplo para nossas vidas, certo? Então, a carta de Paulo aos Efésios, a gente costuma dividir em 2 partes, que os 3 primeiros capítulos é Paulo falando sobre a doutrina para a igreja, e os 3 últimos capítulos é Paulo aplicando a doutrina,
tá? Então a gente vai ver cada capítulo, ele tem uma desenvoltura, ele tem uma postura da carta de Paulo aos Efésios. Então são 6 posturas que Paulo apresenta, ou 6 conceitos, melhor falando, que Paulo apresenta para a igreja de Éfeso. E a gente vai mergulhar nesses conceitos, a gente vai debulhar versículo por versículo nesses conceitos que Paulo passa aqui para a igreja de Éfeso, tá certo? Então Paulo está preso, uma prisão de Roma, né? Alguns historiadores dizem que isso foi a primeira prisão de Paulo. Paulo ele está ali preso em Roma. Paulo ele já passa por diversas situações adversas. Ele tinha sido perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso. Ele tenha sido apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, encorraçado em Tessalônica, exortado em Bereia, chamado de tagarela em Átenas e de impostor em Corinto. Então, para Paulo chegar até escrever Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, ele passa por diversas situações e diversas experiências. A gente sabe que Paulo ele é conhecido como um apóstolo de experiências com Deus. Logo no início do seu ministério, ele passa 3 anos no deserto, vivendo a experiência com Deus. Então aí a gente vê, ele enfrentou feras em Éfeso, tá? Foi preso em Jerusalém e acusado em Cesareia. Enfrentou um naufrágio avassalador ao se dirigir a Roma e foi picado por uma cobra em Malta. Que todo mundo aqui conhece essa história. O último capítulo de Atos dos Apóstolos. Paulo ele pega um navio, vai em direção e quando ele está perto da ilha de Malta, ali acontece que o barco ele começa a se deteriorar e aí começa a se quebrar e eles acabam indo para a ilha de Malta. Chegando lá, ele é picado pela víbora, tá? Já tinha sido 3 vezes foragido e 165 açoites dos judeus, tá certo? Já tinha sido fustigado, melhor falando, já tinha sido fustigado 3 vezes com varas pelos romanos, tá? E recebido 165 açoites dos judeus aí. É um momento que Paulo ele passa por diversa dificuldade, até física, que ele começa a ficar muito machucado por conta dessas artimanhas com os soldados romanos, que dá 3 vezes acerta com vara em Paulo e 195 açoites com os judeus, pelos judeus, né? Então Paulo chega a Roma preso e algemado, passa ali durante 2 anos, um período de 2 anos, ficou preso numa casa alugada pelo Império Romano, sob custódia do imperador, vigiado pelos guardas pretoriana, guarda da elite imperial, né? Encorajou os crentes de Roma e escreveu as cartas para as igrejas das províncias da Macedônia e da Ásia Menor. Então Paulo ele tem essa característica de trazer à tona um significado muito importante, que mesmo ele estando preso, ele não deixou de fazer o que Deus tinha chamado para ele fazer. Então Deus tinha chamado Paulo para ser pregador do evangelho, para pregar as boas novas, e Paulo, mesmo preso, ele mostra para a igreja, mostra para o povo que mesmo preso não vai parar, ele não vai parar de executar a chamada que Deus fez na sua vida. Isso é muito profundo, isso é muito importante e é muito crucial para a nossa vida de hoje, né? Que mediante a situação que vivemos, a gente não pode parar de fazer o que Deus nos deu como ferramenta, de costume falar assim, né? Como ferramenta para nossas vidas, tá bom? Em alguns versículos que a gente vai ler ao longo dessa carta de Paulo aos Efésios, a gente vai ver que Paulo ele se considera um prisioneiro, mas não de César, não dos romanos, não. Paulo ele se considera, pelo menos capítulo 3, versículo 1, como prisioneiro de Jesus Cristo. Capítulo 6, versículo 20, embaixador de cadeias. Então Paulo ele nunca se considera um criminoso ou uma pessoa ruim. Ele se considera ali que mesmo preso, ele é um homem guiado por Jesus Cristo, vivenciado através de Jesus Cristo e vive o que Cristo determinou para a sua vida, tá bom? Então, a carta de Paulo aos Efésios foi escrita ali no período do ano 60 a 62 depois de Cristo, né? Ela é composta, como eu já disse, de 6 capítulos e 165 versículos. Então agora a gente vai para a Bíblia
a gente vai começar a introduzir na Bíblia. Eu já vou colocar aí para vocês a Bíblia para que a gente venha agora aí por versículo, para que Deus venha trazer aí uma graça sobre nossas vidas, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 1 de Efésios, versículo 1 em diante. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, da vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Primeiro ponto aqui que a gente precisa tratar é a apresentação de Paulo. Paulo ele se apresenta não como um homem qualquer. Paulo ele não se apresenta com o seu com o seu cargo. Paulo ele não se apresenta com querendo se exaltar ou querendo ser melhor do que todo mundo. Paulo ele se apresenta dizendo que ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Aí ele está agora direcionando a quem? Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Então Paulo se apresenta como apóstolo do Senhor, mesmo preso, ele se apresenta como apóstolo do Senhor, né? Esse é o primeiro momento que Paulo diz: eu sou Paulo, mas sou apóstolo do Senhor Jesus Cristo, pela vontade de Deus, né? E aí a gente vai ver que Paulo ele já se dirige à carta que é para os Efésios, tá? Para a igreja que estão ali, os irmãos em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Versículo 2. Graça vos e paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso e do nosso Senhor Jesus. Então ele está se ali fazendo prefácio, as saudações para os irmãos de Éfeso e se dirigindo a eles através de Jesus Cristo, como uma orientação de Jesus Cristo para os irmãos que estavam ali, certo? Então, partindo da apresentação de Paulo, agora a gente vai entrar no que Paulo pretende passar para os irmãos de Éfeso, tá? Então agora a partir do versículo 3, ele já começa a passar algumas orientações para o povo de Éfeso, e é isso que a gente vai começar a mastigar aqui, tá bom? Versículo 3, que diz assim: não posso deixar meu cafezinho, né? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso aqui é muito importante esclarecer, porque Paulo ele traz essa parte de exaltando a Deus, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele exalta ao Senhor, tá? E ele diz que esse Senhor que ele exalta, nosso Deus, Pai de Jesus Cristo, nos abençoou com bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Mais na frente a gente vai entender, mas Paulo ele sempre vincula as situações a Cristo. Paulo ele se reporta a Éfeso dizendo: eu sou apóstolo de Jesus Cristo. E agora ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor, né, Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele está dizendo que Deus abençoou todos eles com bênçãos espirituais nas regiões celestiais, tá certo? Então Deus, ele está dizendo aqui que Deus tem feito muitas coisas impossíveis, extraordinárias, superiores, abundantes sobre nossas vidas. Deus é ele que nos guarda de todas as situações da parte espiritual, ele que nos protege, ele que está conosco. Então Paulo está exaltando a Deus por esse momento e dizendo que Deus nos abençoou em Cristo. Já já a gente vai entender mais profundo por que ele fala em Cristo, por que ele liga em Cristo. Versículo 4. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. A gente vê aqui que Paulo agora ele vai lá para o início. Lá para o início. Então, antes da fundação
da fundação ou da criação do mundo. Eu estou com outra versão bíblica aqui também. Estou com 3 versões, na verdade. Estou com essa que você está lendo aí. Estou com duas, mais outras 2 aqui. E a outra diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Paulo ele está dizendo o seguinte, que Deus nos elegeu. O que é eleger? É escolher. O que é eleger? É tomar, é chamar. Venha para perto de mim, eu quero você. Então, escolheu aqui vem da parte de realmente, eleger aqui vem da parte de escolher. Então, Deus nos escolheu, Deus nos elegeu antes da criação do mundo. Então, antes da criação do mundo, Paulo está dizendo o seguinte, que Deus já tinha um projeto para a nossa vida. Deus já tinha um projeto para a nossa trajetória. Deus já nos escolheu para quê? Para viver as coisas extraordinárias nas regiões celestiais, nas regiões espirituais. Então, para você entender aqui mais profundo, e eu vou mergulhar muito aqui profundo no que Paulo está falando, teologicamente e biblicamente falando, e espiritualmente falando, a gente vai mergulhar muito aqui no que Paulo está dizendo. Porque para eu estudar aqui, eu tive que mergulhar e entender, entrar na cabeça de Paulo o que é que Paulo estava querendo dizer. Tá? Então vamos lá. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, nos escolheu antes da fundação do mundo, certo? Para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Paulo ele liga aqui amor a diversas situações, né? Eu anotei algumas informações aqui para gente ir mais profundo ainda. Mas, por exemplo, Hebreus, vou colocar aqui para vocês, para a gente entender bem. Hebreus, a gente vai ler só esse versículo, mas tem mais outros. Hebreus, capítulo 9, versículo 14, que diz assim, ó: quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamento que conduzem à morte, para sirvamos ao Deus vivo. Certo? Então, Deus ele nos escolheu, ele nos elegeu, ele fez uma escolha e nessa escolha estamos nós lá, tá certo? E Deus ele fez isso para que a gente seja irrepreensíveis diante dele em amor. Irrepreensível, eu estava pesquisando sobre essa palavra e aí eu disse o que é irrepreensível. A gente vai ver aqui que irrepreensível tem uma significância muito importante. Sem nenhuma falha, ou seja, perfeito. Então, o que é que Paulo está querendo dizer aqui? Fossemos santos, perfeito diante dele, em amor. Então, a gente vê vários versículos bíblicos falando a respeito de amor à luz da Bíblia. E eu quero expor pelo menos um aqui, ou 2. Eu não quero que fique muito extenso aqui a nossa ministração. Mas deixa eu ver aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Vai surtir o efeito também. Vamos lá, vamos para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 19. Mas fostes resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como cordeiro sem mácula ou defeito algum, falando sobre irrepreensível ainda, né? Então Deus ele provoca essa situação em nossas vidas. E Paulo estava dizendo aos irmãos em Éfeso, Deus escolheu vocês antes da fundação do mundo para que sejamos santos, para que vocês sejam santos, irrepreensível, seja perfeito, tá? Sem falha, diante dele em amor, tá certo? Então, esse primeiro momento aqui é um momento muito importante que Paulo ele cita para os irmãos de Éfeso ter essas características pautada em sua vida.
Então Paulo ele está dizendo que a necessidade de sejamos diante de Deus, tá? Irrepreensíveis, santos, diante dele, em amor. Vamos para o versículo 5 aqui. Deixa eu voltar aqui, para a gente ir já para o versículo 5, para a gente não deixar esse vídeo aqui muito longo, apesar que hoje vai ficar longo mesmo, porque teve a introdução, teve o momento. E aí vamos lá. E em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Vejamos aqui que Paulo ele fala um termo bem importante, bem interessante. Em seu amor, primeiro ponto. Então, pela sua característica, que é uma característica do fruto do Espírito, percebe que está ligado? O amor é uma característica do fruto do Espírito. O fruto do Espírito ele não é frutos do Espírito, ele é fruto, ele é um fruto com várias características. E uma delas, característica, é o amor. Então, o amor, Deus nos escolheu, nos elegeu em seu amor, para que andamos em amor. Então, Deus, em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filho. O que é predestinar? É tomar uma ação antes, escolher antes, é fazer a situação antes. Então, predestinou, vamos pegar o termo aqui no dicionário bíblico, para você entender, predestinou, para você entender mais profundo o que é predestinar. Destinar de maneira antecipada. Então, ele se antecipa na escolha, tá? Ele se antecipou em nos adotar como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Por intermédio de Jesus Cristo, por quê? A gente vê que ao passar do tempo, a Bíblia, a gente vê que depois que Adão e Eva caem, eles são expulsos do lugar santo, né, do Jardim do Éden. E ali o pecado ele entra, e aí já nascemos com a natureza pecaminosa. Então, como nascemos com a natureza pecaminosa, a gente vê que quando Cristo vem, que a gente já vai falar sobre isso, quando Cristo vem, ele se entrega na cruz, derramando o seu sangue, como diz a teologia, a oferta verdadeira, a ovelha verdadeira, que é Cristo. Ele se entrega por nós na cruz, paga todas as nossas dívidas. Então, em Cristo Jesus, ele está dizendo o seguinte: por causa do meu amor, eu escolhi vocês antes, já para ser meus filhos, em Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus ele vem na terra só para cumprir o que Deus já tinha feito, já tinha preparado para a nossa vida. Então, ele já veio ali, já pautado em Cristo Jesus, certo? Versículo 6. Aí vem o porquê que Deus nos predestinou. Para o louvor de sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Então, a gente vê que tem uma ação feita e logo em seguida vem o porquê que essa ação foi feita. Tudo que acontece em nossa vida precisa ser, e é isso que Paulo está querendo passar para Éfeso. Tudo que acontece em nossa vida precisa ser para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não pode fazer algo que é o que acontece muito no tempo de hoje, fazer algo que seja para a glória do homem. Não podemos fazer algo que seja para nos vangloriar. A glória ela precisa ser ligada, externada somente para Deus, nosso Senhor, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então precisa ter essa conexão. Quando a gente toma para si a glória, quando a gente toma para si a exaltação, deixamos de lado Deus. E aí se torna já uma idolatria. Porque adorar a Deus não é idolatria. Porque ele é o único Deus a ser adorado. O único Deus a ser exaltado. E tem versículos bíblicos que comprovam isso. Ele é o único Deus a ser adorado. Amém? Então a gente vê que Paulo ele já cita.
ele nos predestinou para ser adotados como filho, certo? Para quê? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos ortogou gratuitamente no amado. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui, passei por alguma coisa aqui, para a gente ficar bem ligadinho aqui e eu não pular aqui nenhum tipo de argumentação para não deixar vago aqui a nossa interpretação bíblica, tá certo? Vamos ver aqui alguns versículos, deixa eu conferir aqui se tá tudo certinho, mas vamos ver aqui alguns versículos, como por exemplo, Mateus capítulo 3, versículo 17. Deixa eu ver se é esse que eu anotei. Isso, exatamente. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar aí para vocês. Mateus, capítulo de número 3, versículo 17, que diz assim, ó: Em seguida, uma voz do céu disse. É isso mesmo. Em seguida, uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, a quem muito me agrado. Ou tem outras versões que diz: A quem muito eu amo, certo? Tô com outra versão aqui, ó. E eis que uma voz do céu lhe dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, certo? Vamos ver outro versículo aqui vinculado a Jesus Cristo, e aí a gente vai para Mateus 17. Mateus 17, verso 5, que diz assim, ó: Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela emanou uma voz dizendo: Este é meu filho amado, em quem me regozijo, a ele atendei. Então, para você ver que Deus, ele nos predestinou para uma vida em amor, certo? Para uma vida em amor, certo? Nos dando graça em Jesus Cristo, ok? Nos dando graça em Jesus Cristo. A gente vê que ele nos predestinou para ser filhos de adoção por Jesus Cristo, né? Para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória e da sua graça, e que ele nos conceda gratuitamente no amado, tá bom? Já vamos para o versículo 7, para a gente correr. Deixa eu ver se faltou eu dizer mais alguma coisa aqui. Eu acredito que não. A gente vê também vários versículos citando sobre a adoção, como por exemplo Romanos capítulo 8, versículo 15. Vamos ver aqui, Romanos 8, versículo 15. Tá passando bem certinho aí para vocês. Pois vós não recebeste um espírito de que vos escravize para andardes em vez mais atemorizados, mas recebeste um espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos chamar Abba Pai. Paulo ele já tem essa característica cravado nele, que é falar sobre Jesus Cristo. A gente vai ver aqui vários versículos que ele aponta tudo a Cristo, ele aponta sempre alguma significância a Cristo. Paulo ele tem essa característica cravada nele, por isso que ele diz: sede imitadores de mim, não porque eu sou o melhor, não porque eu sou tal pessoa, não porque eu sou grande, não porque eu sou pequeno, não é isso. Sede imitadores de mim, porque como também eu sou de Cristo. Vamos seguir? Versículo de número 7. Eu acredito que eu não pulei mais nada. E aí a gente vai começar aqui agora uma coisa mais profunda. Nele, certo? Nele temos a redenção, o perdão de nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Nele quem? Jesus Cristo. Ele está falando de Jesus. Jesus nos deu a redenção, certo? Nos deu a redenção. Em nele que somos redimidos. Por quê? O que é redenção? Aqui já tá dizendo o que é redenção. O perdão dos nossos pecados pelo seu sangue. Ou seja, ele pagou um alto preço. Ele pagou uma grande quantia, certo?
Que forma de pagamento foi esse? Foi dinheiro, Niedson? Foi ouro, prata? Não. Seu sangue. Ele se entregou por nós. Ele morreu por nós, derramou o seu sangue por nós. Isso é redenção, né? Isso já é o significado de redenção, mas a gente pode ir até para o dicionário bíblico, até para o dicionário, melhor falando, redenção, o que é que significa redenção através do dicionário, e a gente vai ver aqui, ó, resgate por gênero humano por Jesus Cristo, do gênero humano por Jesus Cristo, auxílio, proteção, que livra de situação difícil, por fim, salvação. Então, a redenção é algo que ele paga por alguém, por amor a alguém. E agora eu já chego na palavra certa, por amor a alguém. Ok? Então a gente vê que ele traz à tona essa situação vinculada a Jesus Cristo, ok? E ele diz o perdão dos nossos pecados. Como foi esse perdão dos nossos pecados? A redenção na cruz. Não tem outra significância para isso. Não tem outra tradução para isso. Não tem outra interpretação para isso. Como foi que Jesus perdoou nossos pecados? Ou comprou esse perdão dos nossos pecados? O derramamento do seu sangue na cruz. Não tem para onde correr. É essa a situação. E aqui a gente já começa a entender o porquê que Paulo escreve essa carta aos Efésios. O porquê que Paulo escreve para a igreja de Éfeso essa carta com várias características, dividida em duas partes, doutrina e aplicação da doutrina, a posição do cristão na graça, a igreja, a vida cristã, a guerra espiritual. Por que Paulo escreve isso? A gente já começa a identificar aqui com algumas características que Paulo começa a soltar sutilmente. E a gente vê que lá em Atos, quando ele se encontra com o povo de Éfeso, ele passa um tempo ali pregando, exortando, ensinando ao povo de Éfeso. E aí, quando ele sai dali, ele vai para algumas outras missões e chega um momento que ele é preso e escreve a carta de Éfeso, para Éfeso, melhor falando, a carta dele aos Efésios, né? Então, quando ele escreve isso, ele escreve com uma significância. E a gente já vê que, para ele lembrar, para ele dizer que Deus predestinou como filho por adoção em Jesus Cristo, para ele falar que Cristo morreu por nós na cruz, pagou com o seu sangue a redenção, pagou com o seu sangue para a remissão dos nossos pecados, ou seja, perdão dos nossos pecados, segundo as riquezas da sua graça, da graça de Deus. A gente vê que o povo estava se perdendo no caminho da fé. A gente já começa a identificar que o pessoal de Éfeso, ou da igreja de Éfeso, ou da localidade de Éfeso, já está vivendo ali uma vida a caminhada de fé já está ali, ó, devagarzinho. Porque quando a gente vê Paulo em Éfeso, no capítulo 17 de Atos, a gente vê que a igreja está fervorosa, a gente vê que a igreja está feliz, a gente vê que a igreja está ali atenta, porque lá em Apocalipse, Deus fala da igreja de Éfeso como uma que conseguiu identificar o que está certo e o que está errado. Vamos ler? Deixa eu ver se eu encontro aqui, porque eu não anotei aqui para a gente ler. Eu ia trazer só como exposição. Mas a gente vê aqui, ó, Apocalipse, capítulo de número 2. Ele diz aqui, um anjo da igreja de Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão diante da direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Olha o que a igreja de Éfeso, quando estava no fervor, estava vivendo. Eles conseguiam identificar o que era certo, o que é errado, o que estava pregando certo, o que estava pregando errado. E a gente, irmão, e agora eu não iria acostumar fazer isso,
mas isso aqui é um alerta especial para a gente. A gente precisa estar atento com as pregações de hoje. A gente precisa estar atento com as exposições bíblicas de hoje. A gente precisa estar atento e confirmando tudo essas palavras que o povo diz que é pregação. A gente precisa estar atento com isso. É pregando e você com a Bíblia aberta conferindo se está certo. Se é conivente a Bíblia, não precisa ser teólogo para isso. O pessoal lá de Éfeso, a grande maioria, era pessoas leigas, mas eles conseguiram identificar que o povo certo está certo, o povo errado está errado. E isso serve de exemplo máximo para a nossa vida. Porque o dia de hoje está com pregações pautadas na exaltação do homem. Terminei o café. O pessoal está com pautada na exaltação do homem. Está pautada no que receba, receba, receba. A palavra do Senhor, ele tem muita profecia. Não é errado a gente pregar com profecia, mas a gente precisa pregar algo que seja pautado no que você está lendo ali na palavra. Não adianta eu pregar sobre algo que não está ali no versículo. Eu vou pregar sobre Deus está dando uma casa em Efésios capítulo 1, mas lá não está dizendo que Deus está dando isso. No capítulo 1 de Efésios vem falando outras coisas. Então a gente precisa entender isso. E é louvável diante de Deus, que lá em Apocalipse a gente leu. É louvável diante de Deus aquele que interpreta o que está certo e o que está errado. Não precisa ser teólogo, não precisa ter formação em teologia, ciência das religiões. Não. Só precisa você pegar a Bíblia. Deixa eu pegar essa daqui que é mais maneirinha. Você precisa pegar a Bíblia e confirmar ali, ó, se está certo ou se está errado. A gente não pode viver essa vida de escutar e se alimentar com pregações. Vou nem falar porque tenho um certo, né? Enfim, vamos continuar aqui para a gente não perder o fio da meada e nem também deixar muito longo, que a gente já está ali, ó, há 30 minutos aqui já de gravação, tá bom? Vamos para o versículo 8. Então ele já disse que a redenção, no versículo 7, no versículo 8, e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, tá certo? No versículo 8, a gente sabe que ele fala aqui duas situações. Sabedoria. O que é sabedoria? No dicionário, a gente vai. Eu vou estar sempre falando assim, viu, irmão? Porque para a gente entender aqui passivamente, passo a passo, do que é que Paulo está falando. Então a gente precisa aqui ir até para dicionário bíblico, o que for, a gente faz. Então vamos lá. Sabedoria. Qualidade, caráter de quem ou de que é sábio. Segunda tradução. Grande instrução, ciência, erudição, vem do termo saber, mestre conhecido. Então, sabedoria, ele é um termo importante para a vida do cristão. E ele fala outra coisa aqui que é entendimento, ou na minha outra versão aqui, vem fator de prudência. Os dois estão ligados à mesma situação. Mas o que é prudência? O que é prudência? Vamos ver o que é prudência. Prudência. A gente precisa entender face a face, pedaço por pedaço. Prudência. Virtude de quem faz, prevê e procura evitar as inconveniências e os perigos. Ou seja, cautela, precaução. Então, entendimento, a palavra entendimento, ele vem para esse termo de cautela. Quer ver aqui, ó, entendimento. Ele vem para essa parte de cautela também. O que é entendimento? Significado. Significado e entendimento. Vamos lá. Significado e entendimento. Ajuste entre partes, combinação, consenso, pacto, acordo, julgamento, opinião. Então ele é uma pessoa preparada. Então a gente vem com a sabedoria, vem com o fator do conhecimento, vem com o fator da pessoa ser sábio. Uma certa vez eu escutei
uma frase bem importante. O inteligente, ele pode até saber pular o buraco que está na sua frente, mas o sábio, ele vai fazer de tudo para pegar um caminho para não passar por aquele buraco e não correr risco. Foi mais ou menos assim, mas isso é muito, muito importante. O sábio, ele se comporta diferente. O prudente, ele... O que é prudente? O que é ser uma pessoa prudente? Paulo está dizendo aqui o seguinte: quando alguém vier te acusar ou levantar algum falso contra você, o prudente, ele não vai com 7 pedras para cima dessa pessoa que está lhe acusando. O prudente, ele não vai com um revólver para cima dessa pessoa que está lhe acusando. Um prudente, ele não arruma 5, 6 homens para bater naquele rapaz que está levantando. O prudente, ele fica calado. Muitas vezes ele nem rebate. Muitas vezes ele sabe que está certo. Então ele... Tô aqui, irmão. Tá certo, você não está falando aí? Vamos ver. Um dia Deus vai prover a situação. Então o prudente, ele é cauteloso. O que tem entendimento, ele é cauteloso, certo? Ele tem ali aquela postura, certo? E isso tá faltando em muito cristão. E Paulo, ele vem com alerta isso para a igreja, para o povo de Éfeso, tá? Ó, gente, a gente precisa da sabedoria, porque através de Jesus Cristo, perdão dos nossos pecados, ele derramou, ele fez derramar sobre nós sabedoria e prudência. Então, ó, gente, ó, cuidado, cuidado, vamos andar tranquilo, tá certo? A gente vê um versículo aqui, ó, Lucas, capítulo de número 1, versículo 17, que vai falar sobre sabedoria na prática, que vem do grego pronesis, tá? Capítulo 1, versículo 17. Ele avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais e dos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando o povo preparado para o Senhor. Olha que interessante isso aqui. Trazer de volta, ou fazer voltar, o coração dos pais e dos filhos e os desobedientes à sabedoria. Olha que interessante isso aqui, irmão. E outra coisa. Por que a sabedoria? Porque a sabedoria do justo deixa o povo preparado para o Senhor. Que honra isso aqui. Que honra. Que honra isso aqui. Que honra. Não precisa nem falar mais. Não precisa nem falar mais. Vamos seguir aqui para o versículo 9. Porque esse versículo aqui, Lucas 1,17, já deixou claro o que a gente precisava entender sobre sabedoria e prudência. Tá bom? Versículo de número 10, é isso? Não, versículo 9, né? Vamos lá. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Vemos aqui, certo? Que Paulo está dizendo o seguinte: com Cristo na cruz, pagando os nossos pecados, tá? Ele fez o seguinte: ele derramou sobre nós sabedoria e prudência, entendimento, versículo 8. Versículo 9, nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Deixa eu ver se eu anotei alguma situação aqui. Mas vamos ver em Romanos capítulo 11, versículo de número 25. Vamos ver se é esse aqui mesmo, o que eu tinha preparado. Capítulo 11, versículo 25. O amor de Deus salvará Israel. Vamos lá. Irmãos, não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejais presunçosos. Então, quem ignora o mistério que Jesus revela para a nossa vida, ele é um presunçoso. O que é um presunçoso? Vamos ver aqui.
presunçoso. Presunçoso. Vamos ver aqui. Presunçoso. Acho que eu botei errado aqui alguma coisa. Aqui, presunçoso. Atrevido. Vaidoso. Presumido. E vários outros, né? Convencido, afetado, garrido, cheio de si. Só coisa ruim, tá? Vamos lá. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios, certo? Então, Paulo ele está alertando o povo de Éfeso, né? Nesse versículo de número 9, que Cristo, além de derramar sabedoria e prudência sobre nossa vida através da sua morte de cruz, derramamento de seu sangue para remissão dos pecados, ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. E aí, versículo 10, a gente vê que isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, ok? Então, fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Vamos ler aqui em outra versão, para a gente ver aqui, ó, versículo 10, aqui na minha versão bíblica, diz assim: para tornar, já começa diferente, para tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Congregar quer dizer o quê? Congregar. Vamos lá, congregar. Congregar. A gente vai fazer assim, viu, irmão? Nem se preocupe. Fazer ficar ou ficar junto, juntar-se, reunir-se, convocar-se, unir-se intimamente, juntar-se, ligar-se, misturar-se. Então, se misturar em Cristo, se ligar em Cristo, estar junto de Cristo, tá bom? Certo? Todas as coisas. Por isso que lá no início eu disse que tudo é para honra, tudo é para glória, tudo é louvor para Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, como usando as palavras de Paulo aqui na carta dele aos Efésios. Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu, tanto com os que estão na terra. Então tudo precisa estar ligado em Cristo. Porque já já ele vai dizer que ele é o corpo, certo? Ele é a cabeça. Melhor falando, ele é a cabeça da igreja. Lá no versículo 22, já a gente chega lá. Ele é a cabeça da igreja. Então ele precisa estar ligado nele. A igreja ela precisa estar em comunhão com Cristo. Melhor falando, a igreja precisa estar em comunhão com Cristo. Certo? E o que é comunhão? É ligar, é a mesma coisa de congregar, ficar junto, juntar-se, reunir-se, convocar-se, unir-se intimamente. Eu acho que essa tradução aqui é a crucial. Unir-se intimamente. Amém? Vamos para o versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua vontade própria. Ele está só citando novamente que nele quem? Cristo, fomos também escolhidos, né? Além de ele nos elegeu, escolheu, tendo sido predestinado, ou seja, a ação de escolha foi antes, foi antecipada, conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, e aqui ele está ligando a Deus, certo? Que é Deus que cria tudo de acordo com com o propósito da sua própria vontade. Então, Deus ele predestinou de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu amor, de acordo com a sua graça, de acordo com o que estava no seu coração, irmão. Isso é lindo. Vamos seguir. Versículo 12. Com o objetivo de que nós, os primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Mais uma vez aqui afirmando que Paulo ele está dizendo o seguinte: tudo que a gente fizer, tudo que a gente for fazer, tudo que a gente faz é para a glória do nosso Senhor. Versículo 13. Versículo 13, para a gente entrar na oração de Paulo.
Nele, igualmente em vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, da vossa salvação, e nele, tendo crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Irmão, você precisa entender o que é selado. O que é selado? Selado. Selado. Vamos ver aqui o que é selado. Para você entender, irmão, o que é isso. Certo? Selado. Selado. É guardado, protegido. O que é pôr um selo? É fechar ali, é proteger. É proteger. Selado é ficar protegido. Irmão, olha, eu vou ler aqui na outra versão aqui. Nele também estais, depois de que ouvides a palavra da verdade. Que palavra da verdade é essa, irmão? Os mandamentos, a Bíblia, o que a voz do Senhor. Amém? É isso que ele está falando. O evangelho da salvação, mais uma vez, o evangelho da salvação. Amém? Bíblia, Bíblia. No qual também havendo crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14, que é a garantia. Qual é a garantia? Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Que lindo isso aqui. É que a gente foi selado pelo Espírito Santo. Depois que Cristo veio o fator da redenção, tá certo? Ele derramou seu sangue por nós, que aqui na minha Bíblia, na minha outra Bíblia diz assim, versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ele derrama sobre nós sabedoria e prudência, ele revela o mistério da sua vontade, de acordo com a sua graça, tá certo? Ele nos fez feito herança. Se ele pagou por algo. Então, nós somos a herança de Cristo, nós somos a herança do nosso Pai, ok? E por fim, ele está dizendo o seguinte: essa herança ela está protegida, ela está selada, ela está com meu selo, ela tem um dono. Se lembra quando os reis antigamente faziam suas cartas, pegavam uma rodelinha de argila, botava na carta e selava com o seu anel, que lá tinha a identificação do rei. Selava. Está dizendo, essa carta é minha. Deus está dizendo o seguinte, esse povo que está predestinado é meu. Era isso que Paulo estava dizendo para a igreja de Éfeso. Irmãos, vocês têm um Deus que guia a sua vida, que comanda a sua vida, que está com você. Ô glória, você pode dar um glória aí onde você estiver? Você é selado pelo Espírito Santo, irmão. Você é protegido pelo Espírito Santo, irmão. Digita aqui nos comentários, sou protegido pelo Espírito Santo. Ô glória. Vamos seguir que a gente já está ali, ó, 50 minutos, quase 50 minutos de gravação, tá bom? Versículo 15. Paulo agora ele vai falar de sua oração. E aqui é onde a gente chama mais tanta atenção, mas a gente já está bem no finalzinho já, falta 8 versículos, e a gente vai concluir aqui já para a honra e glória de Jesus, tá bom? Vamos lá. Por esse motivo, que motivo? Por tudo que a gente já falou aqui, irmão. Por tudo que a gente já falou aqui. Pelo que Deus abençoou, derramou suas bênçãos, Deus elegeu, Deus predestinou, nos fez agradáveis a Deus, redimiu com seu sangue, pelo seu sangue, abundou para conosco, certo? Derramando sua sabedoria e sua prudência, tornou-se a sua vontade conhecida, ok? Deu-nos uma herança, selou com o Espírito. Paulo está dizendo tudo isso, tá? Tudo isso. Por esse motivo, também eu tenho ouvido falar da fé do nosso Senhor Jesus, que existe entre vós,
e do vosso amor fraternal para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, recordando-me, melhor falando, de vós em minhas orações. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: por todo esse motivo, ouvido falar da fé do nosso Senhor Jesus Cristo que existe em vós, o vosso amor fraternal com todos os santos, eu não deixo de apresentar vocês em minhas orações. É isso que Paulo está querendo dizer. Vamos para o ponto-chave. Versículo 17. Bom? Para que Deus de nosso Senhor... Ele está dizendo assim: eu não esqueço de vocês nas minhas orações por um motivo, ou pelos motivos, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, que a gente viu lá, que Deus nos abundou o quê? Sabedoria e prudência. E olha o que é que Paulo está dizendo aqui, que Deus vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O que é que Paulo está falando no pleno conhecimento? Ligado aqui, o mistério, ele desvendou, ou seja, ele deixou conhecido o mistério da sua vontade. Então, essas coisas estão ligadas, ok? A sabedoria, a ser sábio, a ser sábio, a viver de acordo com a sabedoria, ok? Conhecimento da revelação no pleno conhecimento dele, ok? Conhecimento de quê? No mistério da sua vontade. Eu posso... eu não sei se eu anotei alguns versículos aqui, do versículo 17. Eu não anotei, tá bom? Mas aqui já está bem claro pra gente. Versículo 18. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele fez a vós, que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos? E é incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Ou seja, potente força, né? Paulo ele diz aqui que oro ainda para que os olhos do vosso coração, não é esses olhos aqui, irmão, é do vosso coração. Por que Paulo diz do vosso coração? E por que os olhos têm coração? Os olhos, porque o coração tem olhos, né? Eu troquei aqui, mas vamos lá. O coração ele tem olhos. E aqui a gente leu aqui agora. Quando os olhos estão fechados, os olhos não vê a grandiosidade do nosso Deus. Quando os olhos estão abertos, a gente vê a grandiosidade do que Deus está fazendo por nós, do que Deus fez por nós, e do que Deus ainda vai fazer por nós, do que Deus tem preparado para nós. Eu fico com vontade de chorar, irmão, por conta disso aqui. Porque isso aqui é muito gratificante pra gente. Paulo está dizendo o seguinte: eu oro por vocês para que os olhos do coração de vocês estejam abertos, estejam iluminados, esteja vendo o que Deus está fazendo. Ô glória! Ô glória! Com os olhos abertos, vocês vão saber, versículo 18 ainda, para que saibais, ou seja, vocês vão saber qual é a real esperança. E aqui eu já ligo a esperança do que Deus vai voltar para arrebatar a igreja. Para a gente não perder isso. É isso que Paulo está dizendo. Vocês não podem perder a esperança da promessa de Deus. Ele se ascendeu ao céu, mas ele disse: voltarei para arrebatar a minha igreja. Então, a esperança está como? E outra coisa, do chamado que ele fez, que ele vos fez. Ele lhe chamou, ele lhe escolheu, ele predestinou, ou seja, ele tomou uma atitude antecipada a lhe escolher, a lhe eleger.
E como é que tá a esperança, irmão? É isso que Paulo está querendo dizer. Vamos lá. Com os olhos abertos, vocês vão ver qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Versículo 19. E é incomparável a grandeza do seu poder. Ou seja, irmão, não tem nada que se compare com a grandeza do nosso Deus. Nada. Na minha outra tradução aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó. E qual é a suprema grandeza? Ou seja, se você está com os olhos abertos, você vai ver a suprema grandeza do seu poder em nós. Irmão, isso aqui é muito grandioso. Vamos seguir? Os que cremos. Na minha outra tradução, diz os que cremos também. Vocês estão crendo, irmão? Olha o que é que Paulo está em outro cenário. Irmão de Éfeso, vocês estão crendo, a fé de vocês estão em Cristo, a esperança de vocês estão acesa. Aleluia. Os olhos do coração estão abertos, precisam estar regalados. Porque quando os olhos do coração estão abertos, iluminados, vocês vão saber o real motivo da esperança, o real chamado que ele nos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança. Vão ver a incomparável grandeza do seu poder, mas só é para quem crê. É só para quem crê. Não tem outro jeito. É só para quem crê, irmão. Conforme a atuação da sua potentosa força. Na minha outra tradução diz assim: segundo a operação da força e do seu poder. Versículo 20. Porque senão vai ficar muito grande. Já está muito grande, né? Mas hoje é o primeiro momento e realmente. Versículo 20. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais. Ele explica qual é o poder. Que poder? Eles poderiam perguntar assim, mas Paulo, que poder é esse? É o mesmo poder que no terceiro dia ressuscitou Cristo dentre os mortos. Aleluia. E fez ascender aos céus. E fez assentar do meu lado, à destra de Deus. Aleluias. Você pode sentir essa graça, irmão? Você pode sentir essa graça? Versículo 21. Acima, muito acima e muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Aleluias. Versículo 21. Aqui já ficou claro. Não vou entrar nisso aqui. Porque o poder do Senhor ressuscitou Cristo dentre os mortos. Esse mesmo poder fez ele se ascender aos céus, sentar à destra de Deus, ok? E fez ficar muito acima de toda potestade, autoridade, de poder e domínio e de todo nome que possa ser pronunciado. Não somente nesta era. Ou seja, não só durante 1000 anos, irmão. Eu estava escutando uma pregação essa semana, muito antiga, apesar então, um pregador muito famoso, e ele disse uma coisa que eu achei muito interessante, e que isso aqui se encaixa nisso aqui, não só apenas nesta era, mas de todas da mesma forma que possa vir. Um ateu vai estudar história. Ele estuda antes de Cristo no calendário.
depois de Cristo. A ciência vai estudar história. No ensino médio, quem for, qualquer pessoa vai para o ensino médio, vai estudar história. Estuda e fica ciente que o calendário ele existe 2 períodos, antes de Cristo, depois de Cristo. Quando é que vai se findar isso, Edson? Só quando acontecer o juízo final. Depois disso, estamos lá no céu, adorando ao Senhor, face a face com Ele. Que lá não entra dor, nem choro, nem pranto, nem tristeza, nem solidão. Tudo isso não é, como diz Paulo em Romanos, se não me falha a memória, Romanos 8. Toda a tristeza que passamos aqui, todas as aflições que passamos aqui, nada isso é comparado com o que Deus tem preparado para a nossa vida. Se aqui tem tristeza, lá tem alegria. Se aqui tem dor, lá tem ânimo, lá tem aleluias. Eu me empolgo. Versículo 21. Versículo 22. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés e os designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há e o concedeu à igreja. Na minha outra tradução diz assim, ó, também sujeitou todas as coisas a seus pés, ou seja, ficou abaixo dos seus pés, né? E sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja. Aleluias. Versículo 23 para a gente encerrar. Que é o seu corpo. Quem é o corpo? A igreja. Ele é a cabeça da igreja. E a igreja é o corpo da cabeça, que é Cristo. Tudo tá ligado, irmão? A plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe e toda e qualquer circunstância. Ele está dizendo a mesma coisa que ele falou em Romanos 8. Nada se compara com a glória do nosso Senhor. Nada se compara com que situação adversa, com qualquer situação que vivemos aqui. Irmãos, isso aqui é grandioso. Isso aqui é grandioso, irmão. Isso aqui é tremendo. E eu quero agradecer a você que ficar aqui, ó, mais de 1 hora. Acho que vai dar 1 hora mais ou menos. Estamos aqui adorando e exaltando a Jesus no primeiro capítulo de Efésios. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui anotado, irmão. Estamos aqui para nos ajudar, para se ajudar com a exposição da palavra. Se você gostou, comenta aqui um glória a Deus, tá certo? Compartilha com pessoas, tá bom? E vamos esperar para o capítulo 2. Que é o capítulo 2. Iremos entrar agora falar um pouco sobre a graça. Somente pela graça somos salvos. A gente vai falar sobre a nova humanidade em Cristo. A gente vai falar sobre esses 2 aspectos no capítulo 2, que são 22 versículos. Amém? Que Deus continue abençoando você, sua família, seu lar. E continue agarrado com a presença do Senhor e com a palavra de Deus. Vamos orar encerrando. E logo em seguida a gente encerra aqui em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por esta exposição bíblica, por esse entendimento, por esta graça, por esta vivência em tua presença. Obrigado pela tua palavra que permanece fiel sobre nossas vidas. Obrigado por derramar sobre nós sabedoria, prudência, por deixar claro os mistérios da tua glória, por nos predestinar, por nos eleger como filhos do Senhor. Obrigado por esta graça, este favor não merecido sobre nossas vidas. Continua abençoando cada um que está nos ouvindo e vendo através desse canal, através desse vídeo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Até o capítulo 2. Que Deus continue te abençoando. Você, sua família, sua casa, seu emprego, sua vida. Amém.